A história da escritora Ângela Russe com os livros iniciou ainda na infância, mas ela começou a escrever em um momento difícil da vida dela, quando descobriu que estava com câncer. E então percebeu que algumas crianças doentes não entendiam todo o processo de tratamento. A primeira obra foi para esse público infantil e desde aquele dia ela nunca mais parou. Escrever mesmo, eu sempre escrevi, porque eu fui muito adepta dos diários, né? Sempre gostei de escrever diário e era aquela coisa adolescente. Mas livro mesmo, foi em 2006 que eu comecei a escrever devido, né, a um problema de saúde que eu tive. Então eu estava dentro do Hospital do Câncer fazendo tratamento e tive a ideia de escrever histórias para ajudar as crianças que estavam em tratamento. Porque eu fiz quimioterapia um dia numa sala de crianças e eu vi que elas não entendiam o que elas estavam fazendo ali. Então elas choravam, queriam ir embora. E como eu sempre contei muita história, né, para os meus alunos, eu pensei, olha, uma história vai fazer elas entenderem melhor. E daí eu lia muito um salmo na época, que é o Salmo 17, e tinha um versículo que dizia assim: dou caça aos inimigos e os alcanço, e não voltarei sem tê-los exterminado. E daí naquele momento eu pensei, caramba, Deus é o caçador. Então quem ele usa para caçar? Quimioterapia. E daí veio na minha mente assim, químio ou caçador? Então eu pensei em escrever a história de um herói, que ele entrava no corpo da criança pela agulha, para a criança deixar, né? Porque todas elas choram quando vão ser puncionadas. E daí se a enfermeira chegasse e falasse, olha, por essa agulha vai passar um herói, ele vai entrar no teu corpinho, vai lutar contra o mal, que é o câncer, né? Então seria esse herói, e daí a partir disso eu tive a ideia. Escrevi o Químio Caçador, depois escrevi a Árvore Careca, pensando na queda do cabelo, né? Escrevi mais 3 livros para fechar a coleção e aí que eu comecei a ser escritora. Eu gostei, eu achei que era legal, achei interessante. Depois comecei a escrever crônicas para o jornal, fiquei 7 anos, né, com uma coluna todos os domingos. Daí adorei, me apaixonei pela crônica, é uma coisa assim que me dá muito prazer escrever e eu acho que é um texto que a gente consegue incentivar a leitura, porque ele é curto. Então aquela pessoa que fala, eu não gosto de ler, mas uma crônica é tão curtinha, por que não ler? Né? E a crônica é um texto do cotidiano, então é um fato, alguma coisa que aconteceu ali que ela está por dentro. Então é uma forma de puxar o leitor, mesmo que ele não goste muito de ler, né? Foi assim que eu comecei. Ângela é uma referência para a cidade de Umuarama quando se fala de incentivo à leitura. Ela possui vários projetos para chamar a atenção do público. É sempre convidada aos eventos para contar as histórias. A escritora comenta que hoje é mais fácil o acesso aos livros e o incentivo deve começar pelos pais dentro de casa. Hoje tem muito mais incentivo que antigamente, né? Eu trabalho com a biblioteca itinerante e os professores entram na biblioteca, né? E é um ônibus lindo, todo decorado, né? Para chamar a atenção das crianças. E eles falam, se no meu tempo tivesse isso, né? Então, realmente, antigamente eram projetos assim menores, né? Não se dava tanto ênfase como agora. Então, está melhorando. Eu acredito que está melhorando, que os leitores estão aumentando, né? Eu, uma vez por ano, gosto de ir nas bienais, São Paulo e Rio de Janeiro, e quando você chega lá é tanta gente, que parece um mundo à parte. Então, quem fala assim, mas o brasileiro não lê, não é bem assim, né? Pode não ler tanto quanto outros lugares, mas também tem os leitores brasileiros. Porque senão, né, como teria tanta gente, como seria tão difícil, né, para você chegar perto de um autor, numa Bienal, que é uma coisa assim grandiosa. Então eu vejo assim, com bastante simpatia, né, todos os projetos que vêm vindo aí, com bastante esperança. Eu sou otimista, eu acho que só vai melhorar, que as pessoas vão ler mais. Apesar de alguém falar, mas com a internet as pessoas não leem tanto. Poxa, mas estão lendo também. De repente a internet puxa também, né, os blogs. Eu acredito que todas as pessoas que fazem um trabalho a serviço da leitura, está valendo. Ângela vai lançar este ano o livro Papel Machê, com mais de 60 crônicas que ela escreveu ao longo dos anos. E dá uma dica importante: quem quer entrar nesse mundo dos livros precisa dar o primeiro passo e ler o que tem interesse. Eu acho que toda leitura vale, mas eu adoro crônica, né? Então eu leio bastante crônicas porque, como eu falei, é um texto curto, né? Não adianta quem não gosta de ler pegar os Lusíadas, né? Como a gente estava falando antes, não dá. Então vai pegar Machado de Assis, um texto perfeito, maravilhoso, mas ele vai ficar meio assim, né? Chateado, porque umas palavras mais difíceis. Então, primeiro, perceber o que ele gosta. Gosta de ler revista? Pô, começa pela revista. Gibi, tem muito pai que fala para mim assim, não, meu filho não lê gibi. Meu Deus, não faça isso, deixa ler gibi.
O gibi é uma porta de entrada para outros livros. Já ouvi pais falarem, não deixa meu filho ler Harry Potter. Meu Deus, deixa! Porque está lendo, a partir de uma coisinha vai crescendo e vai dando outra coisa muito melhor. A leitura também é um hábito. E os pais que querem que seus filhos sejam bons estudantes, que tenham mais sorte, digamos assim, né, na carreira, que se os pais quiserem que os filhos sejam mais argumentativos, mais interpretativos, façam com que eles criem um hábito da leitura. Primeiro, vendo os pais, que pai e mãe é modelo, sempre, né? E depois, disponibilizando os livros, os gibis, o que for possível. A criança precisa pegar. Na biblioteca itinerante, uma das minhas maiores alegrias é que os livros são todos surrados. Não tem um livro lá que é intocado. Então ele cai folha, a gente recolhe, lá no fundo eu falo que tem uma enfermaria, né? A gente recolhe os livros, leva para a enfermaria, trata deles, daí eles voltam. Então as crianças mesmo, eles abrem assim e falam, olha professora, está saindo a folha, eu já pego o livro. Mas que alegria, por que está saindo essa folha? Porque 10 mil crianças pegam aquele livro por ano. Então tem que dar acesso ao livro, não adianta comprar e deixar todo lindinho assim na estante só de decoração, né?